Minha diretoria, eu não consigo chegar a uma conclusão, por enquanto, de quem está maluco e quem está certo na discussão entre Luiz Henrique, Barbosa no final do jogo, Hulk, Atlético Mineiro e Botafogo e tal. Num primeiro momento, se você parar para analisar o que está jogando o Atlético Mineiro, o jogo de ontem e todo o cenário, você vai entender, talvez, e é uma possibilidade muito inteligente se ela for real, de que o Atlético Mineiro esteja já começando a jogar no psicológico, porque sabe que é o ponto fraco do Botafogo. E estatisticamente, nos últimos anos, não significa que vai ser na final. Mas estatisticamente, né, o Botafogo é o time que tem o emocional aí mais fácil de abalar desses favoritos aí a títulos no Brasil. O Atlético Mineiro não tá jogando porra nenhuma. E quando eu digo porra nenhuma, eu não tô sendo nem bonzinho. Faz mais de um mês que o Atlético não joga rigorosamente nada. Mal chuta no gol adversário. Tem atleticano que acha que o time está se poupando para a final. Se tiver, vai ser 5-0 para o Atlético, porque realmente poupou absolutamente tudo, né, nos últimos 30 dias. Se não tiver, realmente é preocupante, porque o Galo não está se encontrando e está chegando no momento da grande decisão. Mas, especificamente no jogo de ontem, que foi um horror, o jogo de ontem ele tende a ser ruim, né, pelo que o Atlético está jogando, pelo cansaço de alguns jogadores do Botafogo e tal. Então ele já tende a ter ali uma. Né, ninguém vai enfiar o pé ali uma dividida mais forte e tal. Então já tende a ser um jogo meio, né, sem torcida, enfim, tinha todos os ingredientes para o jogo ser meio manso. Quando o Botafogo consegue jogar com um jogador a mais, com a expulsão do Rubens, entra-se naquela discussão do Cuca 3 anos atrás do Palmeiras e Atlético Mineiro, quando o Cuca falou uma grande verdade muito mal interpretada maldosamente por algumas pessoas. Quando ele falou, porra, se o Palmeiras não tivesse tido o jogador expulso, eu tinha mais chance de ter ganhado o jogo. As pessoas falam, mas você tá maluco, você prefere? Não é isso. É quando você tem um jogador expulso, você se permite jogar inteiramente na defesa e sequer aparecer no campo de ataque. Foi o que o Atlético fez ontem. Quando ele teve, já estava mal no jogo, verdade seja dita, tá? O Botafogo já era bem melhor do que o Atlético no momento da expulsão. No momento da expulsão, o Atlético se permite enfiar 11 jogadores atrás e simplesmente não permitir que o jogo aconteça. Não, o Botafogo vai ter a bola e eu não vou deixar o Botafogo criar oportunidade porque eu tô com o meu time inteiro aqui atrás. Então fica mais difícil realmente para um time fazer um gol com 10 jogadores atrás do que com 9 ou 8. Ele tem menos possibilidade de tomar o gol, obviamente, mas para entrar na defesa é muito mais difícil hoje em dia com defesas postadas. A grande maioria dos gols hoje eles saem de bolas retomadas e não de lances construídos. Isso é uma estatística do futebol moderno. Quando acontece tudo aquilo ali, você vê que tem uma provocação constante do time do Atlético Mineiro em cima do Botafogo. Até que chega no final do jogo e o Hulk dá um chilique, que eu não entendo muito bem pelo seguinte, na minha cabeça, quando um jogador vai lá e fala pra você que teu time é um time de merda, primeiro que isso é uma coisa de jogo, primeiro você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes no time, então assim, eu não vejo nada demais na fala do Luiz Henrique, falar teu time é fraco, teu time é uma merda, meu irmão, tá provocando, tá catimando ali, tá tudo certo. Se você faz um escarcel ali no final do jogo, como o Hulk fez e ficou puto, você tá tentando dizer no grito que você não é um time de merda, você tá defendendo as cores do seu time e tal, mas você tem uma final daqui 10 dias. Aí eu sou mais da tese seguinte, fica quieto, deixa pra lá, ganha o jogo da final, e aí você vai no microfone e fala o que você quiser falar do Luiz Henrique. Tudo certo. Aí você arrebenta com o cara, porque aí você ganhou o título dele. Aí você fala assim, então perdeu pro time de merda, o time de merda é melhor que você e tal. Faz o que o Luan e o Sacha fizeram lá no Grêmio e no Inter. Eu acho que o Hulk meio que queimou um pouco antes, porque agora o Atlético Mineiro vai jogar. Talvez o Hulk esteja fazendo isso, e aí que é a parte que eu falo que pode ser inteligente, para deixar o jogo muito acalorado e pessoal entre os jogadores e acreditando que eles têm um mental mais forte do que o Botafogo, que pelo menos até agora se mostra ser a única coisa que o Atlético Mineiro realmente tem mais do que o Botafogo o fator emocional. É um time mais cascudo, é um time mais frio, que sofre mais e tal. O time do Botafogo é um time que joga muita bola, mas, como a gente está acostumado a ver desde o ano passado, esse ano também 4, 5 jogos perdidos no final do jogo, né? Alguns tropeços que não precisava e tal. O Botafogo tem sentido ainda algum resquício daquele fantasma de, às vezes, se perder no jogo emocionalmente, tomar gol aos 48, 49 e tal. Não sei, isso às vezes acontece com o Botafogo. E o torcedor, obviamente, assim como os jogadores, se lembra do ano passado, se lembra de uma... Não é só o ano passado, né? Histórico, né? A coisa do, o Botafogo pode estar ganhando, a gente está sempre duvidando, né? Aquela coisa histórica. Nelson Rodrigues já escrevia isso, portanto não é uma novidade. Talvez o Atlético esteja fazendo todo esse ambiente de propósito, para tentar levar o jogo para um nível emocional muito forte, onde ele, teoricamente, ele é mais forte do que o Botafogo. Porque todo o resto, num jogo normal, 11 contra 11, os dois atacando e defendendo, o Botafogo é consideravelmente melhor que o Atlético hoje. O Botafogo joga muito mais futebol. Mas eu achei ontem uma coisa meio exagerada, porque, porra, se não for essa intenção, repito, se for uma coisa calculada, eu compreendo e acho até uma tática inteligente. Mas
Não sendo isso, eu achei um pouco over, assim, tipo, o que o jogador fez? Ele cuspiu na tua cara? Ah, ele falou que meu time é uma merda. Pô, mesmo, quantas vezes a gente ouve isso num campo de futebol? Né? E aí, agora, hoje em dia, hoje de manhã, todo mundo, a imprensa inteira discutindo, nossa, mas o Luiz Henrique falou isso, mas é arrogância do Botafogo, mas é não sei o quê. Cara, é uma dose de arrogância uma frase dessa? Pode ser se ele perder. Né? Se ele ganhar a final, não é uma dose de arrogância, é uma provocação. Se ele perder a final, vai ser jogado na cara dele constantemente. Quando você tenta defender o Luiz Henrique e fala, pô, mas o Luiz Henrique não é disso, ele faz aquela cagada que ele fez no final do jogo. E demonstra pro Atlético Mineiro e para todo mundo que há uma fragilidade mental no time do Botafogo. Porque um jogador importante como esse, faltando 4 jogos para acabar o campeonato, pega uma garrafinha e joga no segurança com todas as câmeras em cima dele, ele achou que ele não ia ser expulso? E o que é pior, não é uma expulsão de jogo com o segundo amarelo, ele vai ser julgado. E nesse julgamento ele pode pegar mais de um jogo do que um jogo, porque pode perfeitamente entender que aquilo é uma agressão meio boba, mas é uma forma completamente fora do jogo, completamente de antijogo. O jogador de futebol não pode pegar uma garrafinha, seja ela de plástico ou do que for, e tacar no segurança. Cabe uma interpretação possível que vai gerar no Botafogo uma puta de um chororô, mas é possível que o Luiz Henrique seja suspenso, porque o que ele fez foi uma idiotice. No final do jogo, já, encerrado, porra, o jogador não sabe que ele pode ser expulso depois do jogo, o jogador não sabe que tem 200 câmeras mostrando a treta, aí ele pega uma garrafa, ele acha que eu vou jogar a garrafa aqui e ninguém vai ver, pô, ninguém vai ver do seu lado, mas a câmera toda vai ver. Então assim, o Luiz Henrique mostrou no final do jogo que talvez o Hulk esteja no caminho certo, de chegar e falar, eu vou cutucar esse cara até a final porque esse cara não vai aguentar. Porque a atitude do Luiz Henrique no final do jogo é pior do que a do Hulk. Eu achei a do Hulk exagerada, mas pode ter um motivo dele querer causar isso de propósito. A do Luiz Henrique não faz o menor sentido o que ele fez. E a diretoria do Botafogo tem que chamar e falar, meu compadre, você tá maluco? Faltam 4 jogos, preciso de você pra caralho. Tu tá com uma garrafa no maluco ali, no meio de uma confusão que nem era com você? Porra, que merda é essa? Então, cara, foi muito exagerado tudo que aconteceu ontem em cima da fala, da possível fala, né? Porque o Luiz Henrique nem confirmou essa porra, do Luiz Henrique. Acho que o Hulk pode ter feito de propósito. E hoje de manhã eu tô razoavelmente até um pouco assustado de ver o tamanho da repercussão de um jogador dizer dentro do campo de jogo pro outro cara que, o teu time é uma merda. Pô, pelo amor de Deus, você tem noção do que a gente ouve dentro de um campo de futebol? Caraca, meu irmão, é de racismo pra baixo. E aí agora, porque um cara virou pro outro e falou assim, o teu time é uma merda. Porra, Hulk, você jogou onde? Em Portugal ou na Suíça? Aí eu achei um pouco, né? Mas, como eu disse, finalizando, se tiver um componente pensado, faz sentido, ok. E pode ser que sim, porque o Atlético realmente hoje apresenta um futebol que não tem a menor condição de gerar no torcedor assistindo o jogo a sensação de que ele tenha algum favoritismo na final. Porque se o Atlético jogar o que está jogando hoje, ele vai perder o jogo ou vai levar para os pênaltis jogando dessa forma e tentando não tomar gol. Porque futebol mesmo, o Atlético não joga há 30 dias.